Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 82º programa e falaremos aqui do tema Hercílio Mais, médium ou escritor. Mas antes de tudo, vamos cumprimentar aqui o nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vamos lá quem está na sala. Marlene, boa noite. Olha, você viu o horário que a Marlene chegou. 19h14, cara. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Shirley. E boa noite, de novo. O Arthur? Sim. Observe que o trabalho que você tem feito em relação ao Hercílio Mais, ao Ramatiz, desse canal, desse cara, é tudo que eu acho que a maioria dos espíritos deviam fazer e não faz. Porque Kardec, várias vezes, inclusive o Herculano também confirma isso, que nós temos que criticar tudo. Não é porque veio de um espírito, de um suposto espírito A, ou B ou C, que nós vamos ficar calados e aceitando o que falou. Né? Independentemente de quem é o médium. Né? Então, por exemplo, a mediunidade do Chico nós nem discutimos. Sim. Agora, será que ele não pode ter recebido algo? Vamos supor, supondo que o Brasil, coração do mundo, o Pátria do Evangelho, é tudo que foi ditado, por que ele entrou com o nome de Mustang lá? Entendeu? Então não bate. Então é isso que ele tem que fazer. E é o que você está fazendo. E é um trabalho árduo, as pessoas não vão entender, vai te achar um ortodoxo, um crítico. Ele não entende o trabalho. Né? Quando a gente está fazendo tudo isso em favor da causa. Nós não estamos fazendo nada para aparecer. Né? Nós queremos a coisa certa, seguindo Kardec. Então é isso aí que eu acho que eu só trabalho aí dentro de hoje, dentro do tema de hoje. Né? Realmente, Paulo, é algo que, né, relacionado a essa pesquisa aí do Hercílio Mais, é algo que, e do Ramatiz, né, é algo que nós estamos fazendo já há décadas e realmente no intuito de esclarecer, né, de realmente procurar trazer luz a essa polêmica que se instaurou desde os anos 50 e que se estende até hoje sobre as mensagens atribuídas a esse espírito oriental, né, chamado Ramatiz. Eu só não sabia que existe espírito ocidental, espírito oriental. Isso é invenção deles, né? Justamente para explorar, né? Exatamente. Também. Essa mística de que no Oriente você tem a sabedoria, você tem toda a verdade, e que nós do Ocidente não sabemos nada, né? Justamente tudo muito proposital mesmo. Bem, então cumprimentando aqui aqueles que já estão aqui conosco, né? Muitos outros aí vão chegar ou vão assistir num outro horário, e vamos então começar a falar sobre esse polêmico tema. Inicialmente, Paulo e amigos, nós escolhemos esse tema uma vez que o nosso estudo aqui mesmo em Polêmica Espírita, intitulado Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, foi bastante visualizado. Ele está entre aí os 10 mais visualizados, mais vistos aqui no Polêmica Espírita, e nós não encerramos tudo lá. Então é quase como uma continuação daquele estudo. Né? Então, quem estiver aí interessado, acredito que foi o 16º programa que nós fizemos, né? E quem tiver dúvidas sobre outras questões envolvendo este tema, Hercílio Mais, Ramatiz, pode ir até lá, né, para conferir, assim como também temas como o de Rustem, que falamos há pouco, tem o estudo aqui do Paulo Neto, depois também fiz outros 2 estudos, né, do rustanismo no movimento espírita francês, no movimento espírita brasileiro, né, tem muita coisa lá, enfim, como em todos os programas aqui do Polêmica Espírita. Bem, inicialmente, né, é bom que se diga que Hercílio Mais nada mais é do que o suposto médium desse espírito chamado Ramatiz. Por que nós dizemos suposto? Justamente porque nós temos certa dúvida que nós vamos expressar na noite de hoje. Por isso que o tema se intitula Hercílio Mais, médium ou escritor? Né? Então, e qual foi a nossa fonte para esse estudo?
nada mais, nada menos do que a própria biografia, né, do Hercílio Mais, que é essa daqui, ó. Não sei se vai dar para ver direito, mas aqui está justamente ele na capa, né? E é uma biografia que foi feita pelo próprio filho dele, o Mauro Mais, né? Então tá tudo aqui, nós não estamos inventando absolutamente nada, nós sempre gostamos de ressaltar isso, né? Não temos nenhum interesse em mentir, em distorcer fatos. Nosso compromisso, assim como o compromisso do Paulo, o compromisso do Polêmica Espírita, é sempre com a verdade. Não que sejamos detentores da verdade, mas estamos em busca dela. E para encontrarmos a verdade, temos que trilhar um caminho correto, né, de pesquisa e de até mesmo investigação, né? Então, nesse livro, né, que se chama Simplesmente Hercílio, que é lá da Editora do Conhecimento e foi publicado em 2010, o próprio filho, como disse, né, do Hercílio Mais, o Mauro Mais, escorre sobre acontecimentos ocorridos durante a vida do pai, e assim como as opiniões, os pensamentos dele, né, sendo alguns até bastante interessantes para análise, né, essa análise que nós iremos fazer na noite de hoje, e que buscamos ao máximo a isenção. Então, nós, para a noite de hoje, nós resumimos alguns pontos importantes, interessantes para o nosso estudo, tá? Sobre a vida do Hercílio Mais, para que vocês possam entender por que nós temos dúvida de que Hercílio Mais fosse efetivamente um médium, tá? E não simplesmente alguém colocando suas ideias em um livro. Então, é informado inicialmente que o Hercílio Mais recebeu uma educação católica, muito a contragosto, já que a mãe era católica fervorosa. E aí, ele, para satisfazer, né, Paulo, o desejo da mãe, ainda mais naquela época, né, aquela educação bem rigorosa, ele, inclusive, se tornou coroinha. Você pegou essa educação mais rigorosa, Paulo? Sim, peguei. Eu fui coroinha também, cara. Ah, é? Vejam só. Surpresa, Surpresa em revelações do Polêmica Espírita, do Paulo. É isso aí, nada contra, né? Só achamos assim, pitoresco, engraçado até. O que eu acho interessante na questão de religião é que tudo faz parte do seu aprendizado. Isso que é importante. Não tem que criticar ninguém porque foi católico, né? Ah, não. Porque a gente é hoje por causa do nosso passado, cara. Então, se fosse diferente, então seria diferente também. Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí. Ainda mais numa época, né, que a igreja era muito mais forte do que hoje, né? A educação era toda realmente voltada, né, para a religião católica. Então, né, o Hercílio Mais, ele muito a contragosto, começou a frequentar a Igreja Católica, e aí mais tarde é dito, né, que na juventude, no entanto, ele se tornou ateu, opção que ele conservou por muito tempo, diz lá o Mauro Mais, né, na página 12 do livro. E aí teria ocorrido algo muito estranho, né? Ele teria atropelado um casal, né? E aí ele ficou muito traumatizado, e aí é que ele teria se aproximado do que eles disseram ser o espiritismo, mas até isso a gente vai ver que não é uma informação muito exata. E é dito depois que ele teria tido contato, né, isso no livro, com esse espírito Ramatiz aos 3 anos de idade. E aí, Paulo e amigos, eu achei isso um pouco estranho, porque há um grande contrassenso, pelo menos no meu ponto de vista, que alguém que tenha tido esse contato, né, tenha tido uma mediunidade tão ostensiva desde tenra idade, depois tenha se tornado ateu. Mas não vamos dizer também que seja impossível, eu particularmente só acho isso um tanto estranho. E aí é dito que Ramatiz teria feito essa primeira aparição completamente materializado. E aí ele diz lá também que ele envergaria um turbante, né, nessa época, que apareceu para ele, com uma pedra verde e uma cruz dentro de um triângulo.
algo que tão impressionante, né, dificilmente teria sido deixado de lado por alguém ao ponto da pessoa, inclusive, começar a descrer de tudo, de Deus, até mesmo dos espíritos e tudo mais, né? E aí, aos 30 anos, ele teria tido o segundo contato, né, com o Ramatiz. O Hercílio Mais, inclusive, alegava ser dotado de uma mediunidade que ele chamava de mediunidade intuitiva, e teria usado essa faculdade para escrever as obras atribuídas a Ramatiz, embora fosse também médium psicógrafo, pelo menos aqui consta na página 18. E aí ele guardou as primeiras mensagens, né? E, na verdade, essas mensagens teriam sido escritas com a utilização de uma máquina de escrever. Então, na verdade, ele não estava bem psicodatilografando, e sim ele intuía certas ideias, pelo menos é o que consta do livro, pelo menos é o que eu imagino, e ia escrevendo à máquina. Tá? Até que um dia, um amigo militar dele, chamado Levínio Cornélio Vischral, se interessou por essas mensagens e se entusiasmou com essas mensagens. E aí passou a incentivar o Hercílio Mais para que fossem publicadas essas mensagens e passou, então, a revisar essas mensagens. Então, a gente percebe aí que não foi feito, né, Paulo, nenhum tipo de estudo analítico dessas mensagens antes da publicação. E as mensagens, tendo as mensagens ficado restritas a um pequeno grupo de pessoas antes de irem direto para o prelo. Tá? Então, e quem que inicialmente publicou o primeiro livro, né, do Hercílio Mais? Foi a editora da Legião da Boa Vontade. Porque esse primeiro livro, né, que foi o Conexão de Profecias, que depois veio a se chamar Mensagens do Astral, falava muito de fim dos tempos, né? Transição planetária, fim dos tempos, o tal do planeta chupão, e a LBV abraçava essa ideia, né? Eles diziam, de 1000 passou, mas de 2000 não passará. Então, para eles foi uma maravilha. Eles também publicaram o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, tá? A editora da LBV. Tá? Arthur? Sim. É só te perguntar uma coisa, que eu fiquei curioso. Na Wikipédia tem as obras de Hercílio Mais, são 15 obras. Uhum. Tá? Todas elas são ditadas pelo Ramatiz? Haveria um outro espírito também chamado Atanagildo. Tá. Tá. É o Atanagildo. Algumas dessas obras, principalmente as últimas, são compilações das outras. Tá? Então, na verdade, são 12, mas aí se transformaram em 15, que eles foram pegando um pedaço de uma e de outra e formando um outro livro. Certo. Tá? Mas boa lembrança aí, bom comentário seu aí, que a gente também ajuda a informar sobre isso. Então, né, esse Levino Cornélio Vischral, ele talvez, Paulo e amigos, não teria sido assim uma pessoa muito preparada para dar alguma opinião, porque ele já vinha incursionando nesse terreno movediço de mensagens um tanto exóticas. Tanto é que nós descobrimos que é uma publicação intitulada O Sol, onde um espírito chamado Henrique Voes teria descrito o Sol e seus habitantes através de uma médium chamada Guilhermina Drischel, que era amiga do Cornélio, né, do Levino Cornélio, e era médium. E o Levino Cornélio meio que amparava o trabalho dela e a ajudou a publicar esse folheto intitulado O Sol, né, desse espírito aí, Henrique Voes.
Então, o Levino Cornélio parecia ter um gosto especial para essas obras exóticas, né, de cunho duvidoso, espírito em outros planetas, né, aquelas coisas todas estranhas que nós conhecemos por aí. E ele, inclusive, o Levino Wischel, foi prefaciador de um livro hiper mega polêmico e exótico chamado Num Disco Voador Visitei Outro Planeta. Né? Então, percebemos aí que ele realmente era bem dado a essas mensagens exóticas que, ao nosso ver, né, provém de espíritos brincalhões, mistificadores, né, sem compromisso nenhum com a verdade. E aí, tempos depois... Oi, sim, Paulo, pode falar. Não, eu ia esperar você terminar a conclusão aí, mas acabou saindo antes. É porque o Dinaldo e a Fernanda estão falando que o meu som está muito baixo. O microfone que eu estou usando é da webcam. Agora eu mudei para o som do computador. E eu gostaria de saber se melhorou o som para eles aí ou não. Depois eu respondo, para continuar. Vamos ver o que o pessoal vai dizer. Para mim aqui eu te ouço bem, né? Mas é possível que o meu microfone esteja mais alto mesmo. Então, Paulo e amigos, o tempo depois o Hercílio passou a reunir pessoas em sua casa, né, a fim de formular perguntas a Ramatiz. Né? Então, eles primeiro elaboravam as perguntas para depois virem as respostas. Sendo que o próprio espírito, segundo é relatado no livro, sugeria algumas delas. Isso segundo o livro. Como isso acontecia, né, não é esclarecido, já que o Hercílio não recebia mensagens de Ramatiz nem através da psicografia, nem pela psicofonia. Então, se pode somente contar com o relato do médium e nenhuma prova cabal de contato mediúnico direto é demonstrada, uma vez que as supostas mensagens eram recebidas, entre aspas, intuitivamente. Então, isso já é um traço que nós percebemos, né, para formar aí a nossa opinião. E aí, por conta disso, lá na página 20 do livro, é dito que o Hercílio Mais sofreu críticas, né, de grandes vultos do movimento espírita, tais como o Herculano Pires, o Jorge Risini, o Henrique Rodrigues, né, logo após o surgimento, né, da obra que eu já mencionei aqui, A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que foi lançada pela editora da Boa Vontade, como eu já adiantei, né, do Alcírio Zarur, que sempre defendia, né, a tese de 1000 não passará, mas a 2000 não chegará. Então era todo dia no rádio. Eu não sei se aí em Minas passava esse programa, né, mas aqui no Rio era audiência altíssima. Né? Então percebe que durante muitos anos essa ideia, né, de planeta intruso e verticalização do planeta foi sendo incutida aí na cabeça dos espíritas e dos espiritualistas, né? Por isso que essa história rola até hoje, criando essa polêmica toda, né? Por isso que estamos aqui no Polêmica Espírita tratando sobre isso. Eles acreditavam, né, que as obras eram de origem anímica, né? O Herculano Pires, o Jorge Risini, o Henrique Rodrigues, algo que jamais ficou muito bem esclarecido para o público em geral. No entanto, com as pesquisas que nós fizemos, né, ficou evidenciado, pelo menos para mim, né, que tais ditados têm incrível semelhança com certos escritos anteriores de autores teosóficos, o que certamente, né, foi verificado pelo Herculano Pires, porque o Herculano Pires, antes de se tornar espírita, estudou a teosofia, né, como muitos devem saber. E aí, incomodado com as críticas bem fundamentadas, não poderia deixar de ser, né, desses confrades, o Hercílio Mais alegou não ser importante a autoria das mensagens, mas o seu conteúdo. Inclusive, ele chegou a dizer o seguinte: mesmo que Ramatiz não existisse, mesmo supondo-se a tese de Herculano Pires, o que importa é o conteúdo das mensagens. Que importa que fosse inspiração minha? Eu também sou um espírito. Só que é impressionante, né, como a atitude do analista, e você falou isso bem no início, né, Paulo, é vista como condenável, né, no nosso meio, pelo menos por muita gente, né, no nosso meio espírita. E isso demonstra desconhecimento da obra de Kardec.
Porque consta, por exemplo, inclusive o Wilson Garcia fala nisso, num livro chamado Uma Janela para Kardec, um livro muito bom, inclusive, onde o Wilson Garcia diz o seguinte: os médiuns geralmente assumem a condição de ofendidos e aparecem aos olhos da sociedade como infelizes e injustiçados. E aí o Wilson Garcia também enfatiza que analisar a identidade e o pensamento dos espíritos não é apenas necessidade, mas verdadeira obrigação. Foi um espírito quem nos instrui sobre isso, né, Paulo, na codificação. Ele diz o seguinte, abre aspas, é isto que exige um muito grande estudo da parte de espíritas esclarecidos e dos médiuns. Em se distinguir o verdadeiro do falso é que devemos dirigir toda a nossa atenção. Olha, você e aí, Paulo, isso tem sido feito no nosso movimento espírita? Olha que interessante. Se eu recebo uma mensagem e você está criticando a mensagem, você está criticando a mensagem, não é minha. Não fui eu não é minha, eu não sou o autor dela. Então, o médium não tinha que achar ruim, muito antes pelo contrário. Veja bem, você já viu, você pode falar, testar, né, que eu vou falar. Eu não sou médium, nada, só se for de inspiração, tudo bem, mas isso é muito sutil, né, não percebe. Então, mas o que eu sempre faço com os meus textos? Eu passo para alguém. Você virou Cristo agora. Toda hora você está recebendo um texto meu. Por que eu faço isso? Porque eu quero a opinião das pessoas para saber se eu estou numa linha coerente de raciocínio e doutrinariamente certo. Esse é o ponto principal. Porque se a minha ideia ou o desenvolvimento é errado, vamos colocar o certo, cara. Eu não estou preocupado em impor a minha opinião. Até minhas palestras, aí o Vlad já assistiu uma vez, eu faço questão de separar. E aqui mesmo eu já falei várias vezes. Isso é opinião minha. Quando eu falo isso é opinião minha, é a mesma coisa que eu posso errar. É verdade. É bem claro, bem claro. Por quê? Tô mesmo interpretar errado, como pode fazer. Agora, eu tenho que deixar na crítica. Agora, o que eu sempre digo, achismo por achismo não ficou meu. É verdade. Ué. É mesmo. Então, é isso mesmo que é o papel que a gente tem que fazer, ué. Não tem outro jeito. A codificação está lá, está mandando criticar, criticar no sentido de analisar. Sim. Né? Porque quando você fala a palavra criticar, está pensando que é aquela crítica negativa. Destrutiva. Para derrubar. Para derrubar. Não, não tem esse sentido. É para ver se estão certo. Acabou. E nós estamos sujeitos também. Quem escreve, quem fala, né, no nosso caso, estamos sujeitos. Não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, né, Paulo, em relação ao que o Hercílio Mais disse, a gente encontra em Kardec, né, e Kardec reconhece que a identidade dos espíritos, diz ele, é uma das mais discutidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. E aí ele ressalta que, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. Beleza. Só que a gente tem que convir que a identificação é realmente absolutamente desnecessária apenas quando se trata de instruções gerais. Mas o mesmo não se aplica, né, a mensagens assinadas por espíritos que se posicionam como superiores, como é o caso de Ramatiz, por exemplo. Tanto é que consta do Livro dos Médiuns a análise de 3 mensagens, cujo autor espiritual teria sido São Francisco de Paula. E aí Kardec faz a apreciação dessas mensagens e demonstra que é preciso, às vezes, certa argúcia para que a gente perceba o engodo que o espírito engendra. Algo que, infelizmente, né, como você bem disse no início, né, não ocorre porque grande parte do contingente espírita não estuda as obras da codificação, não lhe conhece os princípios, o método e a sua real proposta. E aí, mais adiante, no livro, o autor, né, Mauro Mais, tece comentários sobre a vida cotidiana do Hercílio Mais, da família e tudo mais. E aí ele afirma que o pai fazia questão que os filhos compreendessem as bases da doutrina espírita e que elas fizessem parte da educação desde tenra idade. E aí, além disso, é contado também que os fenômenos mediúnicos ocorriam
que fenômenos mediúnicos ocorriam de vez em quando, né, vez ou outra, tendo os filhos conhecimento do trabalho do pai, como autor de livros de origem mediúnica. Só que, estranhamente, né, Paulo, isso eu achei assim um tanto... Enfim, é aquela coisa, né? É possível, mas estranho. E é dito lá, alguns capítulos depois, que os filhos do Ercílio Mais converteram-se a religiões protestantes. A Yara frequentava, está dito lá, né? A Yara, que é um dos filhos, é a filha, frequentava a igreja dos Mórmons. Zeila, a igreja presbiteriana, e o Mauro Mais, a igreja evangélica. Então, a gente sabe muito bem, né, Paulo, que em todo respeito a essas igrejas, o posicionamento deles em relação ao espiritismo é de condenação completa. Eu trabalhei, inclusive, numa escola cujos donos eram mormons, e conversava com eles de vez em quando. Eles têm verdadeira repulsa à questão de comunicação dos espíritos, acham que tudo é do demônio. Não sei como que eles foram parar lá, tendo um pai tão atuante, né, nessa área mediúnica. Achamos aí muito estranho, parece que eles mesmos não se convenceram da mediunidade do pai, pelo menos é o que aparenta, né? E aí o Mauro Mais, o autor do livro, disse, inclusive, que foi incumbido pelo pai, aos 12 anos de idade, de passar a limpo as páginas do livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, que foi a primeira obra. E aí eu digo, né, cheguei a dizer numa live, que achávamos bastante improvável que alguém, né, no caso, todos os filhos, tendo tido um contato tão de perto com o espiritismo, ou com os fenômenos mediúnicos, né, pudessem, e tendo um pai que tanto diziam seguir e admirar, pudessem vir a seguir movimentos religiosos assim tão antagônicos ao espiritismo. Quer dizer, de duas uma, ou esse contato com o espiritismo ou com os fenômenos mediúnicos não foi tão intenso assim, né, de modo que acabou por não convencer ninguém, ou havia uma dúvida no ar sobre a veracidade ou origem dos fenômenos dos quais o pai dizia ser intermediário. Consta também do mesmo livro que o Ercílio Mais possui uma compreensão integral e profunda da doutrina espírita. No entanto, são relatadas lá no livro ocasiões onde ficava evidenciada uma aproximação muito maior com a Umbanda, né, que, embora respeitável, a gente sabe que possui crenças, práticas, terminologia que lhe são próprias, né? Nada tendo a ver com a doutrina espírita, doutrina codificada por Allan Kardec. Uma prova de que Ercílio Mais passou meio que a confundir as coisas, quer dizer, mostrando não ter esse conhecimento tão profundo da doutrina espírita, é que um homem chamado Júlio Simó Costa foi nomeado cambono nas reuniões mediúnicas realizadas no escritório do Ercílio Mais. E é dito ainda, Paulo... Oi? Sim. Esse tema é usado muito na Umbanda. Uhum. Que seria, vamos dizer assim, um médium, né, que recebe as entidades e tal. O cambono é uma espécie de auxiliar do médium, não é isso? Né? Pois é, esse Júlio seria o cambono. Se eu estiver equivocado, eu também não entendo muito da Umbanda dessa terminologia, mas pelo que eu me lembro, cambono seria esse auxiliar aí. Né? Vou até ver aqui rapidamente. Na Umbanda, na Cabula e outros cultos de influência banta, ajudante do pai ou mãe de santo, ou assistente dos médiuns incorporados, ou ainda auxiliar para várias finalidades rituais no terreiro ou centro. Então, é isso aí mesmo. Né? Então, nada tem a ver com o espiritismo. E é dito ainda, Paulo, que os móveis nas reuniões eram cobertos com panos brancos, algo que nada tem a ver com aquilo que é aprendido no espiritismo. Né? Pode até ter uma toalha branca, ou não tem problema nenhum, mas não que aquilo seja uma característica de toda reunião mediúnica, ter uma toalha branca, um pano branco em cima da mesa. E as entidades comunicantes eram, além do ramatiz, também ligadas ao culto, né, ao rito africanista.
E como é muito comum no meio umbandista, o Hercílio Mais fazia reclamações constantes em relação à não aceitação do seu trabalho por parte da maioria do contingente espírita brasileiro. Quer dizer, ele também adotava um pouco esse discurso, né, como se ele estivesse sendo assim, sofrendo vítima de preconceito, né? Muitos umbandistas, por vezes, acusam os espíritos de ter esse preconceito. E o tom da crítica que desferia contra os espíritas era bem ácido e de cunho pessoal, algo que jamais foi feito por aqueles que não aceitavam as obras de Ramatiz, né, que focavam, né, o Hercílio Mais, o Jorge Resini, eles focavam unicamente nas discrepâncias e exotismos presentes nos ditados atribuídos àquele espírito, e nunca na figura do seu suposto médium. Quer dizer, nunca se atacou a figura do Hercílio Mais pessoalmente. Tá? Mas o Mais costumava defender o conteúdo dos seus livros, Paulo, dizendo que os críticos não podiam compreendê-los. Não podiam compreender esses livros. Já viu essa história, né? Em algum lugar aí, cara. Pois é. Ninguém me entende, o que é isso? Exatamente, né? E ele dizia isso. Então, isso está servindo de inspiração aí para alguns, né? Até hoje. Inclusive, alguns que dizem ler Hercílio Mais, né? Então, ele dizia, né, que os críticos não podiam compreender o conteúdo desses livros, pois que eles estavam, aí, abre aspas, na base do leite. Quer dizer, o que vocês sabem aí é coisa de criança, é infantil. O que eu tenho aqui é algo superior. Quer dizer, ele insinua claramente que as obras elaboradas por Allan Kardec são uma espécie de beabá infantil amplamente superada pelas suas obras. Olha o orgulho e a vaidade aí, Paulo. Isso está lá na biografia do Hercílio Mais, não estamos inventando nada. Está na página 82, inclusive, quem tiver o livro vai adquirir o livro, é só anotar aí e ver. E ele declarou também sobre os espíritas estudiosos contrários a Ramatiz o seguinte, abre aspas, são limitados, com preconceitos e sempre achando que o espiritismo é que irá salvar o mundo. Eu nunca vi o Herculano Pires ou Jorge Resini falar algo assim. E aí ele continua dizendo, quando antes de Buda o céu já era povoado de santos. Então, um argumento que nós consideramos bem fraco, já que nenhum deles jamais afirmou algo parecido. E o Hercílio Mais era defensor de um tal universalismo, né, que no nosso modo de ver é uma espécie de sincretismo disfarçado. O Hercílio Mais, inclusive, se declarava, se autoproclamava assim, né, como os defensores, assim como os defensores desses sistemas de ideias, como um espírita consciente, enquanto que quem não seguisse a mesma cartilha era sectário. Isso também está lá na página 82. E aí tem um fato aqui interessante, né, que é mais ou menos que indica assim, fale o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? E também, assim, meio que acobertando um amigo dele. Numa carta enviada ao Antônio Plínio da Silva Alvim, que foi presidente do maior centro ramatizista aqui do Rio de Janeiro, né, localizado no bairro da Tijuca, e o Hercílio Mais demonstra aí um evidente deslumbramento com as mensagens que ele recebia. E aí ele fez alguns comentários que possuem assim, enorme semelhança, tanto na forma quanto no fundo, com as críticas proferidas pelo espírito Ramatiz em seus livros. Ele diz o seguinte para esse Antônio Plínio da Silva Alvim, que foi presidente desse centro espírita, né? O nome está lá, Centro Espírita Ramatiz, aqui na Tijuca. Ele diz o seguinte, sem dúvida, Antônio, comprovei que realmente existem duas hierarquias de espíritos na Terra. Uma que foi exilada de 3 ou mais planetas, capaz de sentir e compreender a mensagem universalista de Ramatiz. Quer dizer, aí ele tenta incensar quem acredita no Ramatiz, né, dizendo que eles vêm de exilados de 3 ou mais planetas.
E aí demoniza o lado contrário, dizendo, e outra, quer dizer, outro tipo de espírito, né? Que desenvolvendo sua consciência exclusivamente no psiquismo global, ainda não está em condições de suportar conceitos que ultrapassem os limites de sua conscientização primária. Eles estão certos. A mensagem é demasiadamente além de sua capacidade receptiva, intelecto-emotiva. Mas, caro Antônio, apenas trocaram de etiqueta, pois sendo fanáticos, quer dizer, ele diz que quem não aceita Ramatiz é fanático, pois sendo fanáticos, limitados, irônicos e reverendos do catolicismo, assim se mostram no protestantismo e, finalmente, no espiritismo. São como raposas, trocam de pele, mas não mudam a manha. Antigos clérigos, desde o papado até o irmão leigo dos conventos, adquirem aquela postura secular e conventual de não entregar o posto antes de morrer. Assim, eles grudam-se 20, 30 ou 40 anos na direção de um centro espírita ou federação, com unhas e dentes, jamais cedendo a vez a novos valores idealistas. Então, o Hercílio Mais, além de proferir uma série de impropérios, adjetivos terríveis aos espíritas que não aceitam as obras de Ramatiz, critica, até com certa razão, né, pessoas que ficam na presidência do centro até morrer, né, 20, 30, 40 anos, que não tem, né, não tem eleição, centro que não tem eleição, os chamados donos do centro. Só que aí o Hercílio Mais, talvez ainda não soubesse, que aquele seu amigo, o Antônio Plínio da Silva Alvim, viria a permanecer no cargo, Paulo, de presidente desse centro ramatizista aqui na Tijuca, ininterruptamente, sabe por quanto tempo? Por 39 anos. De 1964 até 2003, só deixando o cargo após o seu desencarne. Sabe-se lá se não voltou como mentor, cara? Pois é. Vai saber, né? Vai saber. Exatamente. Bem capaz, né? Tanto apego, né? Nossa. Então é aquilo, né? Quer dizer, criticou algo que um dos maiores ramatizistas acabou fazendo, que é de ficar quase que indefinidamente, quase não, indefinidamente, porque só saiu de lá morto, né? Foi presidente da casa por 39 anos. E aí outras afirmações, né, Paulo, ousadas, estão presentes na biografia oficial do médium, entre aspas, de Hercílio Mais. Diz o seguinte, lá na página 93, a obra de Ramatiz é complementar a codificação feita por Allan Kardec. Duro ouvir isso, né? Claro, né, que a gente discorda, já que é algo que é complementar, jamais seria discordante, não é mesmo? E a gente já bate aí nessas discordâncias há muito tempo, né? Sem contar que os carros-chefes de Ramatiz já se esboroaram há muito tempo. Principalmente a questão do astro intruso, né, que viria até o ano 2000, nada aconteceu, haveria elevação do eixo terrestre, 2/3 da humanidade iria perecer, nada disso aconteceu. E também a questão do planeta Marte, que ele dizia que tinha oceano, mar, floresta, que os astrônomos iriam achar aquilo tudo e iriam confirmar, e não confirmaram, muito pelo contrário. Né? Você tem alguma notícia, Arthur, de que o espírito Ramatiz esteja manifestando atualmente através de algum outro médium? Sim, há outras pessoas que ao longo do tempo disseram ter recebido comunicações de Ramatiz. Só que é um Ramatiz que nada tem a ver com o Ramatiz e Hercílio Mais. Inclusive negando os seus carros-chefe. Né? Por exemplo, uma pessoa muito famosa no meio universalista, o Wagner Borges, inclusive diz que o planeta Marte, descrito por Hercílio Mais, não tem nada a ver, né? Ele cedeu, né? Aí ele dá a desculpa que é outro planeta.
e disse que o Ramatiz que ele recebe jamais falou em planeta intruso, jamais falou de fim dos tempos e de nada disso. Complica tudo. Então, realmente, fica complicado. E existe também um médium umbandista, no Roberto Peixoto, e também que já fala coisas em muitos pontos completamente contrárias ao que consta nos livros de Hercílio Mais. Né? Esse de agora que você está falando, eles são mais coerentes com a doutrina do que esse Ramatiz do Hercílio? Você não chegou a fazer análise assim, de alguma coisa? O do Wagner Borges é mais voltado ao orientalismo hindu. Já o Norberto Peixoto é mais voltado para a Umbanda. Não tinha nada a ver, então. Eles seguem linhas completamente diferentes, né? Nos ditados. Bem, então, por exemplo, né, no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, Ramatiz antecipou um detalhe. Isso consta lá do livro, tá? Esse livro do Simplesmente Hercílio. Lá diz que o Ramatiz antecipou um detalhe. A época impensável. Quando os marcianos se aproximam das portas de uma residência, elas se abrem e depois se fecham automaticamente. Isso está lá no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Então, isso para eles foi interpretado como se Ramatiz estivesse antecipando a invenção das portas automáticas. Né? Só que é o seguinte, nós fomos pesquisar e a porta automática já havia sido imaginada em 1892 no livro, que eu não sei se tem versão em português, né? Chamado When the Sleeper Wakes, que é quando o que dorme acorda, né? Uma tradução literal, escrito pelo H.G. Wells. E a porta automática foi efetivamente inventada em 1954, Paulo, um ano antes da publicação do livro do Hercílio Mais. Então, veja aí que eles tentam, de todas as maneiras, querer, né, passar a ideia de que o Ramatiz se antecipou às invenções, que ele previu isso, previu aquilo, e quando a gente vai ver, nada daquilo se confirma. Né? Mas o 2000 passou. Pois é. Já também consta lá o seguinte: quanto ao livro Mensagens do Astral, o derretimento das calotas polares, a verticalização do eixo imaginário da Terra já são realidades. Isso também está lá no livro Mensagens do Astral. Só que a ciência, Paulo, informa que o nível dos mares vem subindo há mais de 20 mil anos, desde o fim da última era glacial. E de lá para cá, ela ganhou 120 metros. Quer dizer, o nível dos mares ganhou 120 metros. E que a maior aceleração do derretimento das calotas polares começou a ser verificada entre o final do século XIX até 1940, quando houve, então, a maior parte do aumento de 0,3 a 0,6 graus Celsius na temperatura da Terra. Então, tal vem se dando, né, segundo os cientistas, devido ao efeito estufa. Então, isso não tem nada a ver com a teoria ramatiziana, que afirma que a causa seria a aproximação de um astro, o famoso planeta Chupão, né, que teria começado a provocar, segundo eles, essas mudanças somente a partir de 1950. Então, a Ramatiz afirma, ou Hercílio Mais afirma, que o ápice desse processo, com catástrofes globais, se daria até 1999, sendo que nada aconteceu, obviamente. E quanto à verticalização do eixo da Terra, nada de anormal foi verificado até hoje. Né? O movimento, então, ramatizista tenta até hoje arrumar alguma explicação para as previsões que não se cumpriram. E aí, na biografia do Hercílio Mais, conta também, e conta também, né, com a colaboração de pessoas que lhe foram próximas em vida. Uma delas é a astróloga Marileia Castro, que foi revisora de um dos seus livros e se mostrou, assim, a mais deslumbrada e revoltada da mesma intensidade.
Ela, inclusive, chama os espíritas que não aceitam Ramatiz de ex-clérigos da época inquisitorial. Isso é uma mania até hoje. Hã? Já usa esse argumento até hoje, cara. Até hoje eles vêm com essa história. Chama a gente de mago negro, de inquisidor reencarnado. Eles, uma falta de argumento, né, Paulo? Exatamente. Quando falta argumento, você vai para o terreno pessoal. Aí você passa a atacar a pessoa e não o pensamento. Exatamente. Depreciar, falar mal, colocar, como se diz, mal vista na sociedade. E é esse o papel, né? Desmoraliza a pessoa e ele fica lá na boa dele achando que ganhou, né? A causa, né? Como se diz. Exatamente. E aí, para justificar a necessidade de aceitação das ideias orientalistas do Ramatiz, ou Ercílio Mais, ela alega que Allan Kardec fora um sacerdote druida, embora os druidas tenham vivido na Gália. A Gália não é Oriente. Então ela acha que o Kardec era do Oriente, mas não era. Os druidas viveram, né, na Gália, que é uma antiga província do Império Romano e hoje é território francês, isto é, muito distante do Oriente. Então ela diz o seguinte, mas Allan Kardec, quer dizer, Hippolyte Léon foi Allan Kardec, e Allan Kardec viveu no Oriente. Quer dizer, até para atacar, a gente vê aí, né, boas pitadas de desconhecimento, de ignorância. E aí conta também ela uma história difícil de acreditar e própria de quem alcançou níveis altíssimos de credulidade irrefletida. Ela diz ter ouvido de Ercílio Mais que este teria sofrido um acidente automobilístico provocado por forças trevosas incomodadas com os livros do Ramatiz. Porque o livro do Ramatiz é tão bom que as forças trevosas tentaram até matar o Ercílio Mais. Só que, não obstante, o Ercílio teria se agora vem a parte boa, Paulo e amigos. Que o Ercílio Mais teria se desmaterializado no momento do acidente e se rematerializado instantes depois, já fora do carro. Dá para acreditar, Paulo, nessa história? Sem chance, meu amigo, sem chance. Ver como que é, né, Paulo? Aí a gente vai vendo como que essas pessoas atuam. Uma situação dessa, um acontecimento desse, eu acho que é provável, sim, mas só para espírito puro, cara. Jesus, de vez em quando, queria pegar ele, sumia lá, ninguém sabia para onde ele foi. Tudo bem, Jesus, espírito puro, mas nós outros aí, simples mortais, sem chance. Sem chance. Pois é. E aí ela não para por aí, né? O fascínio dela pelo médium de Ramatiz não para por aí. A Marileia de Castro acreditava que o Ercílio Mais podia ir em espírito a Marte e retornar, sendo que quando ele voltava, corroborava o que teria ouvido de Ramatiz. Sim, havia uma civilização hiper mega desenvolvida naquele planeta. E para comprovar tal tese, essa Marileia de Castro mostra fotos tiradas do solo marciano, onde aparecem uma suposta terraplanagem, um duto e um rosto. Então vamos começar pelo rosto. Trata-se, né, inclusive já mostramos isso em outros estudos, né, que se trata somente de uma ilusão. Porque uma nova foto tirada do mesmo local, tempos depois, pela NASA, né, comprovou que é apenas uma colina no imenso deserto marciano. Em um comunicado, a agência espacial explicou a ilusão de ótica, dizendo o seguinte, que a enorme formação rochosa que lembra uma cabeça humana é formada por sombras que dão a ilusão de olhos, nariz, de boca, e tal fenômeno é conhecido como pareidolia. Né? Igual quando a gente vê alguma nuvem, né, e acha que ali tem um cavalo, que tem o rosto de alguém, é fenômeno chamado... Não sei o que tem, né? Exatamente, pareidolia. E já o suposto duto não passa de uma conformação natural, né, do terreno caótico de Marte.
né? E se houvesse a propalada e hiperdesenvolvida civilização marciana, Duto certamente teria uma aparência bem melhor, né? Já o que lá aparece é fincado no solo e totalmente irregular, quer dizer, seria pior do que qualquer duto feito por qualquer engenheiro humano, né? Então, é uma superioridade que não faz sentido nenhum, porque os dutos dos marcianos seriam muito mais irregulares e mal feitos do que os nossos aqui na Terra. Então, E o caso da Terra... Dentro do conceito do lado de Ramatiz, o planeta Marte seria mais evoluído que a Terra. Seria. Tá. E se o planeta é mais evoluído, por que a gente quer ir lá que tem as mesmas coisas da Terra? Pois é. Não poderia ser, vamos dizer, a matéria de lá, as construções que possam existir lá, não podia ser imperceptível ao olho humano, por exemplo? Não, isso tudo bem. Não, entendeu? Sim. Por que esse é igualzinho? Esse é o ponto, é igualzinho. Tem um rosto lá, mas que rosto? Entendeu? Exatamente. Outro, não sei lá, que isso? Isso só confirma que eles acreditam que essa vida marciana é semelhante à nossa. Sim. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Foram lançadas várias sondas, né, a esse planeta, sondas não tripuladas, que demonstraram, né, que a topografia desse planeta nada tem a ver com o que o Ramatiz diz no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Já o caso da terraplanagem se encontra no mesmo caso e, na verdade, se deve às marcas deixadas no solo de Marte pela correnteza de água, né, que havia há 3,8 bilhões de anos passados, né? Então, realmente o que a ciência diz até hoje, que há uma grande probabilidade, né? Enfim, quase certo que houve água em Marte, tanto é que essa água ainda se encontra presente no subsolo do planeta, né? Lá nas profundidades do planeta, mas nunca na superfície. E aí, não satisfeita, Mariléia de Castro procura defender a revelação ramatiziana sobre Marte com a citação de autores que a teriam posteriormente referendado, quer dizer, depois, né? Posteriormente, da ideia de depois. E aí ela cita um artigo que teria sido escrito pelo teosofista Charles Leadbeater em 1955, ela que dá essa data, 1955. Em que há uma descrição da civilização marciana, segundo ela própria admite. E ela diz o seguinte: em termos incrivelmente análogos aos de Ramatiz. Só que ela comete mais uma falha, porque ela desconhece que Leadbeater desencarnou em 1934. E que, na verdade, né, esse escrito do Leadbeater, falando sobre vida em Marte, civilização em Marte, foi escrito muito antes, né? Então, o que a gente novamente verifica que o Hercílio Mais, na verdade, ele pega emprestado essa narrativa do Charles Leadbeater e a publica como sendo do Ramatiz, né, no ano de 1955. Né? Tanto é que nós fomos atrás, que foi justamente em 1955 que é publicado na revista O Teosofista esse artigo do Charles Leadbeater, mas que não foi escrito em 1955, foi escrito muito tempo antes. Né? Então, fica aí bem caracterizado aí a cópia. Mais adiante, na página 122, é reproduzida uma entrevista realizada com Hercílio Mais, na revista Panorama, em 1969. E ao longo dessa entrevista, várias imprecisões científicas e doutrinárias são cometidas. Entre elas, o suposto médium de Ramatiz afirma que os satélites de Marte, vejam bem, são artificiais e que foram lançados pelos habitantes de Marte. Nada mais incorreto, né? E fantasioso. Ocorre... E de onde que ele tirou isso? Né? Porque eles tiram sempre de algum lugar, né?
Eles, na verdade, tudo que esses universalistas dizem é tirado de algum lugar e aí eles veem que aquilo tem um impacto, então eles jogam para frente. O que ocorreu é que em 1959, um cidadão chamado Walter Scott Houston publicou uma pegadinha de 1º de abril numa revista chamada Great Plains Observer, né? Uma revista estrangeira, anunciando o seguinte, que um tal doutor Arthur Hayol, seria né, com o mesmo nome meu, né, o primeiro nome, da Universidade de Sierras, teria constatado que as luas de Marte são, na verdade, satélites artificiais. Só que, na verdade, como eu já adiantei, né, isso era uma pegadinha. Não havia nenhum doutor Hayol, Arthur Hayol, nem existe nenhuma Universidade de Sierras. São meramente fictícios. E a mentira ganhou fama quando o anúncio desse Houston foi repetido, aparentemente de maneira séria, pelo cientista soviético Iosif Shklovsky, que é citado pelo Hercílio Mais na entrevista. Então, veja, ele pegou uma informação falsa e depois disse que o Ramatiz confirmou. Os satélites de Marte são artificiais. Percebeu a jogada? Ficou clara a jogada, Paulo? Sim. E aí volta aquela questão de querer ter tudo lá igual aqui. Você pegou o satélite que você está vendo aqui, então é matéria praticamente a nossa percepção humana, né? Percepção humana. Mas você vai lá embaixo, lá não tem nada. É tudo rocha, terra seca, né? Não tem nada, não tem. Então, se tem construções em uma outra dimensão, você pode falar assim, né? Outra dimensão, aí sim, tudo bem, mas dentro da nossa percepção não tem nada. E ao longo desse livro, né, de todo o livro, simplesmente Hercílio, a gente se depara com inúmeras revelações, né, feitas pelo Hercílio Mais sobre reencarnações, né, de inúmeras personagens da história. Ele alegava que ele tinha acesso a tais informações. Então, ele, por exemplo, teve um encontro com a Ivone Pereira, eu acho que foi em Curitiba mesmo, no ano de 1969, e ele, inclusive, diz, né, chama a Ivone Pereira lá, num determinado momento, ele afirma que a Ivone Pereira teria sido George Sand, que é o pseudônimo de Amandine Dupin, que foi a famosa escritora e musa inspiradora de Chopin. E a Ivone, né, deu um sorrisinho meio amarelo e negou na frente de todos a tese do Hercílio Mais. Então, o Hercílio Mais adorava, né, causar esses impactos, dizer para as pessoas quem elas eram nas outras encarnações, etc, etc. E isso nos fez lembrar de uma mensagem do Viana de Carvalho, que ele diz o seguinte, uma mensagem bem curtinha que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas aí para o Viana de Carvalho. Ele diz o seguinte, pseudo-médiuns ou medianeiros em desequilíbrio, assessorados por espíritos levianos que se comprazem em mantê-los no ridículo, a miúde apresentam-se como reveladores, e o são inconsequentes, ludibriando a boa-fé dos incautos e incensando os orgulhosos com bombásticas informações em torno do seu passado, com promessas mirabolantes sobre o seu futuro, ou ainda como emissários de embaixadores celestes para evitarem calamidades, assumindo posturas de semideuses que deslumbram os fascinados e se tornam condutores de grupos humanos. Os espíritos nobres não têm qualquer interesse em revelações em torno de personalidades de ontem ou de hoje, evitando a abordagem em torno do que hajam sido, trabalhando em favor do presente, do qual se origina o futuro, que é a grande meta. Não tem nenhum sentido, diz Viana de Carvalho, a busca de informações em torno do passado espiritual, particularmente se anela por haver sido rei ou príncipe, nobre ou burguês,
sábio, guerreiro ilustre, papa, ou qualquer outra personagem importante que em algum momento esteve presente na história. Então, vimos aí a posição do Viana de Carvalho perante essa postura, né? Então, voltando um pouquinho ao Hercílio Mais, né, o Hercílio Mais, voltando um pouquinho, desculpa, ao Herculano Pires, que era um ex-teosofista, ele foi, então, o primeiro a corajosamente levantar essa tese, né, toda através da coluna que possuía no Jornal Diário de São Paulo, né, e não se importando com a apressada aceitação dos ditados de Ramatiz por parte de numerosos neófitos da doutrina espírita. Anos depois, como a não confirmação, né, das principais teorias dos ditados atribuídos ao tal espírito oriental, tal como a não existência da avançada civilização marciana, né, e até mesmo os discípulos, né, do Hercílio Mais começaram, então, a aventar a hipótese da influência anímica. Tanto é, né, eu já disse isso, inclusive, que o Wagner Borges, por exemplo, que se diz um dos médiuns de Ramatiz, afirma receber, né, essas mensagens de Ramatiz, no livro Viagem Espiritual, de sua autoria, ele cogita essa possibilidade, né, dessa influência, né, do Hercílio Mais, e declara que Ramatiz nunca lhe disse coisa alguma sobre marcianos e catástrofes provocadas por um suposto astro intruso. Então, o Hercílio não se apressou muito em publicar o que escrevia, né? Então, eu já contei para vocês, né, que esse amigo dele se empolgou mais do que deveria, né, ignorou o cuidado que se deve ter antes de publicar algo supostamente advindo do mundo espiritual, né? Ele tratou de elevar esses ditados à conta de revelações indefectíveis, né, espécie de complemento do grandioso trabalho do codificador Allan Kardec. Embora as condições e qualidade de tais trabalhos em nada se assemelhassem. Quer dizer, o método de Kardec que ele foi utilizado não foi em nenhum momento utilizado. O cuidado que Kardec tomou em nenhum momento foi tomado por Hercílio Mais. E aí, né, Paulo, como essas mensagens traziam novidades bem ao gosto das massas, repletas de previsões retumbantes, excursões interplanetárias e boa dose de misticismo oriental, as obras atribuídas a um espírito que ostentava um turbante logo começaram a vender como água. Só que aí homens mais experimentados, conhecedores da doutrina, não se deixaram entusiasmar, exatamente como agiu Allan Kardec ao se deparar, muitas vezes, né, com ditados que contrariavam o consenso universal. Então, o Herculano Pires, Deolino Amorim, o Jorge Rezende, o Arilex, o Carlos Embaçaí Pai, entre outros confrades, né, direta ou indiretamente se manifestaram, provocando a ira e o antagonismo dos que aceitavam aquelas mensagens como autênticas revelações de um espírito sábio. E os defensores de Ramatiz alegavam que seu médium era um homem sem ambições de cunho material, isso é verdade, esquecendo-se, no entanto, né, que nem sempre esta é a única marca de confiabilidade que se espera em um médium para aquilatar o valor das mensagens que ele recebe. Quer dizer, um médium pode muito bem se enganar em relação às luzes de um espírito comunicante, sem contar aí a hipótese de animismo, né? Ideias que são do médium, mas que são confundidas com as de um espírito, né? E aí vamos tratar agora, mais detidamente, na questão aí em que a gente fez um estudo, em que a gente diz o seguinte, que o Ramatiz pode nem existir, né? Já que a nossa pergunta de hoje é Hercílio Mais médium ou escritor, né? Então, a gente enumera alguns pontos que a gente considera importantes, né? Primeiro, o Hercílio Mais, né, o primeiro indivíduo a afirmar receber mensagens desse espírito oriental,
veio a se dizer espírita somente após a publicação dos livros atribuídos a Ramatiz. Porque até então, Paulo, ele foi católico na infância, mas aí a gente releva, né, porque foi meio que na obrigação. Depois ele vira ateu. Depois a gente vê que ele se volta para a Umbanda. E mais para o final da vida, Paulo, ele se torna teosofista e também adepto da Rosa Cruz. Tá. Rosa Cruz da maçonaria. Parte da maçonaria. Maçonaria pega muito emprestado essas coisas aí, né? Então, quer dizer, ele, assim, ele efetivamente começa a se dizer espírita depois da publicação dos livros. Porque o que eu noto é que ele quis fazer com que essas ideias dessas filosofias espiritualistas fossem abraçadas pelos espíritas. Então, ele cria esse alter ego, chamado Ramatiz, né? Passa a se dizer espírita, e inclusive das fichas catalográficas dos livros dele, consta como sendo espiritismo. Está lá, espiritismo. E antes disso, Hercílio Mais afirmava que era adepto da teosofia, doutrina que a gente sabe, né? Tem postulados bem diferentes, mas muito diferentes do espiritismo. Claro, aceita, sim. Essa questão do planeta intruso, do astro intruso, só tem a origem dele no Ramatiz? Não, na verdade, isso também é retirado. Eu acho que já vi isso em algum outro lugar, não sei. Isso é retirado dos livros do Edgar Cayce, que é um sensitivo da década de 40. Ele que veio com essa ideia. E o primeiro que falou disso. Oi? O primeiro que falou disso já assim, foi o Edgar Cayce. Não, foi o Edgar Cayce. Foi o primeiro a falar disso. O Edgar Cayce era um sensitivo muito famoso na sua época. Foi realmente um estrondo no mundo inteiro. Tanto é que o Hercílio Mais se dizia claramente admirador e acreditava nas previsões do Edgar Cayce. Né? Edgar Cayce também acreditava na existência de Atlântida, previu que a Atlântida emergeria do fundo do mar até o final do século XX, né? Coisa que não aconteceu, e essas teses do Edgar Cayce também se encontram no livro Os Exilados da Capela, de Edgar Armand, que também se dizia, na biografia dele consta isso, admirador do sensitivo americano Edgar Cayce. Então, é como eu digo, eles sempre pegam de algum lugar, né? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Que então ele era adepto da teosofia, né? Antes de publicar os livros. E o segundo ponto, o Hercílio Mais adotou, quando esteve encarnado, uma postura perante as religiões e doutrinas idêntica à propugnada por Ramatiz. Quer dizer, além da teosofia, ou além de teosofista, ele era, como já dissemos, rosacruciano, depois tornando-se espírita. Quer dizer, promovendo a miscelânea idêntica a que Ramatiz, o suposto espírito, incentiva nos livros. Então perceba que o que está no livro é o que o Hercílio Mais já pensava. E ele coloca como sendo de origem de um espírito. E aí chama isso de universalismo. Terceiro ponto, Hercílio Mais era um vegetariano radical, daqueles que considerava grave delito espiritual o consumo de carne. E aí essa mesma noção foi repetida exaustivamente, né, em um dos seus livros, né, que agora eu não me recordo, que é o... Não me lembro o nome, mas tem um livro, né, do Hercílio Mais... Fisiologia da Alma, qualquer coisa assim, não? Oi? Fisiologia da Alma, não é? Isso, exatamente, em Fisiologia da Alma, exatamente. Né? Então, nesse livro, Fisiologia da Alma, ele repete a exaustão, né, essa defesa aí do vegetarianismo a qualquer custo, né? Também consta, né, que Leadbeater, esse teosofista, né,
é muito mencionado nos rodapés dos livros de Ramatiz, Hercílio Mais, e Leadbeater também era radical defensor do vegetarianismo. Quarto ponto. O Hercílio Mais dizia receber as mensagens de Ramatiz através da inspiração, sendo que não se utilizava de lápis e papel, e sim de uma máquina datilográfica para transcrever essas mensagens advindas, segundo ele, de sua mediunidade inspirativa. No entanto, no segundo livro dos Médiuns, no capítulo 15, item 182, abre aspas, médium inspirado é toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas. Ora, assim sendo, falta em Hercílio Mais justamente essa característica fundamental da mediunidade inspirada, que é uma modalidade de mediunidade intuitiva, que é a desconexão entre as ideias do médium e a do espírito comunicante. Né? Não é possível distinguir, como a gente está vendo, né, o pensamento de um e de outro, porque o segundo, o Ramatiz, né, supostamente, repete ipsis litteris as opiniões e ideias do médium Hercílio Mais. Então, os ditados atribuídos a Ramatiz, ao contrário do que se prevê e se espera na mediunidade inspirada, não estavam fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. Tá? Então, a gente encontra isso no capítulo 15, também no item 180. Então, item 180 e no item 182. Quinto ponto. Outro fator digno de estranheza, pessoal, é o histórico atribuído às pregressas encarnações de Ramatiz. O Hercílio Mais afirmava que o Ramatiz teria sido um instrutor em um santuário iniciático na Indochina do século X depois de Cristo, e teria falecido muito cedo, né, muito jovem, melhor dizendo. E aí, em vida, no século IV, numa encarnação no século IV, ele teria participado dos acontecimentos narrados no poema hindu Ramayana, o que não parece fazer sentido, uma vez que esses contos épicos hindus são puramente alegóricos. Quer dizer, agora a gente vai ver lá, esses contos não se ocupam nem de fatos e nem de personagens reais. Tá? É mais ou menos como Platão, com seus mitos, né? Isso era uma coisa muito comum na antiguidade. Se criavam histórias com personagens puramente alegóricos. Então, mais uma vez, ele falha, né, atribuindo verdade a contos que são apenas da mitologia. E, além disso, não há qualquer registro histórico ou tradição que sequer mencione a existência desse suposto grupo iniciático fundado por um instrutor chamado Ramatiz. E, ao que parece, né, então, portanto, como já disse anteriormente, parece aí que nada mais seria do que o alter ego, né, do Hercílio Mais, que, para dar credibilidade e anonimato à autoria dos seus inscritos, em dado momento, propositalmente ou não, a gente não sabe, cria uma entidade espiritual ao qual delega sua representação. Então, está aí bem sucintamente, né? Claro que está uma série aí de detalhes, mas a gente sucintamente procura responder essa pergunta. Hercílio Mais, médium ou escritor? Claro que talvez nós nunca venhamos, pelo menos na condição de encarnados, saber da resposta. Mas, pelos indícios, pelo menos ao meu ver, me parece mais que Hercílio Mais, que inclusive era escritor, né? Hercílio Mais escreveu vários contos, enfim, ele participou inclusive de várias competições, vários torneios literários e foi campeão de vários. Né? Então, ele era já um homem bem versado nas letras, né? Um homem de certa cultura. Ele, por exemplo, quase terminou a faculdade de medicina, ele se formou em direito, se formou em ciências contábeis, né? E era um ardoroso defensor das teses da teosofia de Helena Blavatsky, do rosacrucianismo. Podemos ver que ele fazia umas reuniões bem ao estilo da Umbanda, né? Então, ele,
né, detinha esse conhecimento e projetou, né, todas essas ideias para os seus livros, atribuindo-os a um espírito oriental, chegando a dizer o seguinte, que se o movimento espírita não aceitasse as teses do orientalismo, o espiritismo desapareceria. Então, né, é isso aí, Paulo e amigos. Tem uma pergunta do Jorge Matos aí, vê se você consegue localizar. Vamos ver aqui. Jorge é o nome dele? É. E vamos ver aqui se a gente acha. Subi lá, nada encontrei. É recente essa pergunta? Não, é mais pro final. Sim, Jorge Matos, perfeito. Divaldo Franco uma vez falou que viu o espírito Ramatiz quando se encontrou com o Ercílio Mais em Curitiba. Será que foi uma mistificação do Divaldo? Rola realmente essa história, né? Inclusive ocorreu aqui no Rio de Janeiro, que perguntaram para ele o que ele achava, né, disso. E a gente pode dar para fazer um programa só sobre isso, porque nós escrevemos um artigo chamado Divaldo apoia Ramatiz, mas e daí? Vamos ver se a gente acha aqui para eu poder, assim, porque a memória, né? Assim, de maneira mais sucinta. Acho que já achei já. Então, nós dissemos o seguinte, lá em 2009, nós dissemos o seguinte, que há muito tempo, né, estávamos aguardando para falar sobre esse assunto, e porque alguns ramatizistas, né, na época, já vinham se utilizando da declaração do Divaldo Franco, que foi em 15 de agosto de 2004, para dar credibilidade ao espírito ramatiz, né? E existe até um áudio sobre isso e tudo mais. Mas, assim, de maneira sucinta, o que a gente fez nesse artigo? A gente demonstrou que o Divaldo Franco, na verdade, jamais estudou qualquer obra do Ercílio Mais. Por quê? Porque boa parte do que consta, nós listamos lá, da obra de Ercílio Mais, Divaldo já havia se pronunciado anteriormente como contrário. Então, nós listamos aqui, por exemplo, apometria. Os universalistas, os ramatizistas são a favor, Divaldo é contra. Deixa eu ver o que mais aqui. O fim dos tempos, Divaldo Pereira Franco, ao jornal O Paraná, renega essa teoria. Ele diz o seguinte, foi perguntado para ele o seguinte, muitos acreditam, Divaldo, no final dos tempos, a partir da virada para o próximo milênio. Como o espiritismo encara isso? E o Divaldo respondeu, como uma superstição. E diz mais, normalmente, através da história, a mudança de século sempre trouxe, particularmente na Idade Média, o fantasma do horror, baseado em que, nessa mudança, a Terra se deslocaria do eixo. Haveria uma erupção de epidemias, de terremotos, maremotos, de fenômenos sísmicos, e na virada no milênio foi ainda mais apavorante, por causa desse mesmo critério supersticioso. E aí ele vai falando, a entrevista é um pouco longa, e ele diz que, né, ele se diz contrário a essa ideia, né, de aproximação de astro intruso, elevação do eixo da Terra, né, ao final do século XX, que é um carro-chefe do Ramatiz, né? Tem outro ponto que também eu cito nesse artigo, né? Nós sabemos que o movimento ramatizista possui muita simpatia pela Umbanda, sendo que inúmeros médios umbandistas, como Norberto Peixoto, já citei aqui ele hoje, têm alegado receber mensagens de Ramatiz. Divaldo Franco, contudo, declarou o seguinte recentemente, causando espécie em muitos umbandistas e ramatizistas também. O Divaldo disse o seguinte: na cultura brasileira remanescente do africanismo, há uma postura muito pieguista, que é a do preto velho. E muitas pessoas acham que é sintoma de boa mediunidade ser instrumento de preto velho.
Quando lhes explicamos que não há pretos velhos, nem brancos velhos, que todos são espíritos, ficam muito magoadas, dizendo que nós, espíritas, não gostamos de pretos velhos. E lhes explicamos que não é o gostar ou não gostar. Se tivessem lido em O Livro dos Médiuns, O Laboratório do Mundo Invisível, saberiam que se a entidade mantém determinadas características do mundo físico, é porque se trata de um ser atrasado. Imagine o espírito que manquejava na Terra porque teve uma perna amputada, ter de aparecer somente com a perna amputada. Ele pode aparecer conforme queira, para fazer-se identificar, não que seja o seu estado espiritual. Quando, ao retornar à pátria da verdade, com os conhecimentos das suas múltiplas reencarnações anteriores, pode apresentar-se conforme lhe aprouver. E aí ele passa, né, também é um pouco longo, a discorrer sobre isso daí. Outro ponto também, Ramatiz defende rituais, mantras, etc., como meios de se alcançar o Cristo planetário, que é um espírito, segundo ele, superior até a Jesus. Só que aí o Divaldo Franco, também no Jornal Paraná, se coloca completamente contrários a esse tipo de ritual, né? Não precisa fazer ritual nenhum, que a questão é mais do pensamento, do avanço moral, etc., etc. Né? Então, nesse artigo, a gente mostra, né, que, embora tenha elogiado o Ramatiz, o Divaldo discorda completamente das principais ideias daquele espírito. Não sei por que ele disse isso, né? Se não vou aqui levantar nenhuma lebre, né? Mas há aí uma enorme contradição. Ele diz que é um espírito elevado, mas não concorda em nada com tal espírito elevado. Então é assim que a gente pode responder essa pergunta, muito boa pergunta do Jorge Matos. Vamos ver se tem mais alguma. Viu alguma pergunta a mais ou não? Não. E outra coisa também, Arthur, às vezes a opinião da pessoa é a opinião, né? Não tem nada. Naquele apresentação que eu fiz sobre possessão, eu uso até uma fala do Divaldo, sem desmerecê-lo, mas só para mostrar essa questão que a gente acha que a pessoa sabe tudo, porque destaca, que ele vai afirmar que não há posse física. Quando Kardec mudou de ideia, é claro, lá isso não tem nem discutir mais, né? E ele fala, né, que não há posse física, não sei o que tem. Então, como é que fica? Aí você fica naquela situação, né? Chata, né? Porque o cara está falando uma coisa que é contrária ao espiritismo, né? Então. Exatamente. Tem outra coisa também, né, que a gente pode falar em relação à questão do Divaldo. Ele, como qualquer pessoa e qualquer médium, pode se enganar. Há pouco tempo tivemos aqui o nosso estudo, né, no Polêmica Espírita, sobre Sai Baba. Sim. E Divaldo Franco se enganou, né, completamente em relação a Sai Baba. Então, se enganou em relação a Sai Baba, também poderia muito bem se enganar em relação a Ramatiz, né? É aquela coisa, médium, não é porque o médium falou que a gente necessariamente, eu sei que o Jorge não falou isso, né? Estou apenas aproveitando o ensejo, não é porque o médium falou que a gente necessariamente tem que fechar a questão, né? Então, ficou bem evidenciado que Divaldo Franco não conhece, né, as mensagens atribuídas a Ramatiz, né? Porque se talvez conhecesse, não faria esse elogio tão rasgado. Vamos analisar uma outra possibilidade. E o Divaldo tinha visto o espírito com as características de Ramatiz perto do Exílio Mais. Será que um outro espírito que queria fazer o Exílio cair na desgraça, como Deus, se apresentar como Ramatiz? Só isso. Pode ser. Entendeu? Não descarta, não. Entendeu? Ele não tem muita certeza. Né? Verdade. De certas situações. Porque da codificação está falando assim, todo médium está sujeito a engano. Então, não tem médium infalível. Essa é a verdade. Não tem médium infalível. Não existe isso. Todos nós podemos ser enganados num momento ou outro, uma hora ou outra, não tem jeito. Né? Então, como é que naquele momento nós podemos ter certeza que o Divaldo estava bem, que não foi um espírito querendo se fazer passar por Ramatiz, que apresentou para ele, na evidência? Tá? Não sei. É difícil.
Realmente. Bem complicada essa história, né? E aí, né, a gente tem que, como foi feito, partir para né, para uma análise aí dentro daquilo que a gente tem efetivamente, né? E verificamos que realmente as ideias do Divaldo não, em nada, se assemelham ao do Ramatiz ou ao do Hercílio Mais. Mais alguma consideração, Paulo, antes de irmos, então, para o nosso encerramento? Não, é isso mesmo. Acho que o caminho é esse mesmo, tá? Embora, igual eu falei no início, né, que às vezes choca as pessoas, nós não temos outra forma de fazer, não, porque nós estamos fazendo pela doutrina, nós não estamos nem querendo aparecer, né, como diz o outro. E tem coisas que a gente fala, igual nós estamos falando de volta, a gente fala sentido, porque ele não queria falar nada dele, né? Para ele colocar ele numa situação que o tipo, na expressão popular, saia justa, né, vamos dizer assim. Não, de jeito nenhum, não é essa a nossa intenção, mas a gente tem que usar aquilo que é verdade. A verdade ponto, fim de papo. Eu sinto muito. Agradecemos aí a participação de todos, tá? E aí devolvemos sua palavra para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. Maravilha, a gente encerra então, né, com uma frase de um físico americano chamado Richard Feynman. Ele dizia o seguinte: sou sábio o suficiente para saber que posso me enganar. Infelizmente, né, Paulo, os ramatizistas, né, que acreditam aí, né, nesse espírito, enfim, no que dizia Hercílio Mais, parece não contar muito com essa possibilidade, né, de poderem se enganar. Porque, embora os carros-chefes dessa suposta entidade espiritual tenham se esboroado, né, nada tenha se confirmado até hoje, né, muito pelo contrário, né, com todo o avanço das ciências, da ampliação do conhecimento humano de lá para cá, eles assim mesmo insistem em defender o indefensável, inclusive com a criação incessante de teses esdrúxulas, geralmente de fundo conspiratório, né, como aquela em que eles afirmam que os marcianos estão lá. Só que eles se utilizam, Paulo, de hologramas para encobrir a real paisagem do planeta vermelho, do planeta Marte. Olha só. Já que ao invés dos mares, dos jardins floridos, dos marcianos alados descritos por Ramatiz, as sondas não tripuladas só encontraram, né, como a gente sabe, um terreno desértico, caótico e desolador. Mas está tudo lá, é porque eles construíram um holograma para encobrir essa paisagem. Aí realmente, né, Paulo, fica difícil, porque para o fanático, né, eles nunca estão errados, nunca se enganam, né, e nunca querem admitir que erraram. E assim sendo, é tempo do nosso movimento espírita retomar o bom senso kardeciano e definitivamente escoimar dos seus círculos os movimentos cismáticos que se formaram ao seu redor, entre eles o ramatizismo, cujos adeptos bem poderiam formar seus próprios redutos, seu próprio movimento, sem se utilizarem da figura de Allan Kardec e da insígnia espírita para angariar a respeitabilidade que lhes falta. Seria, no nosso ver, né, bem mais honesto, coerente e sensato. Então, encerramos o nosso Polêmica Espírita número 82 e estaremos de volta na próxima quarta-feira, trazendo para vocês mais um tema bastante polêmico aqui no nosso programa, que se inicia, como vocês bem sabem, toda quarta-feira, às 8 da noite. Boa noite, Paulo, boa noite, amigos, e até a próxima. Tchau, tchau, um bom descanso a todos.